Há um tipo de pessoa que parece viver em um fuso horário próprio, um reino onde os ponteiros do relógio são apenas sugestões, nunca leis. Você as convida para um jantar às 8 e quando chega, às 7h50, já as encontra sentadas à mesa, copo de água na mão, olhando para o celular com uma expressão que mistura paciência e resignação. Cheguei cedo demais? Perguntam, embora saibam muito bem que a resposta é sempre sim. Mas por que essa obsessão pela antecedência? Por que transformar cada compromisso em uma espera solitária, como se o mundo estivesse perpetuamente atrasado e só elas soubessem o horário real das coisas? Não é apenas pontualidade. Pontualidade é chegar na hora certa, isso aqui é outra coisa. É chegar quando os garçons ainda estão arrumando os talheres, quando o anfitrião mal teve tempo de tomar banho, quando a festa ainda é só uma ideia pendurada no ar, como um balão que ninguém inflou. Alguns chamam de ansiedade, outros de educação excessiva, mas a verdade é que por trás desse hábito, há uma arquitetura emocional tão complexa quanto os relógios suíços que essas pessoas provavelmente usam. Talvez tenham aprendido, ainda crianças, que chegar tarde é um pecado imperdoável. Um pai que saía batendo a porta quando o filho demorava no banheiro. Uma mãe que repetia como mantra: quem não é visto não é lembrado, transformando cada minuto de atraso em uma traição pessoal. O cérebro internaliza: se eu não estiver lá antes, sou invisível. E assim, a antecedência vira uma armadura. Não é sobre horários, é sobre medo de desaparecer. Ou então pode ser o oposto, um desejo desesperado de controlar o incontrolável. Em um mundo onde tudo pode dar errado, o trânsito, o humor dos outros, a própria sorte, chegar cedo é a única certeza. É como segurar as rédeas de um cavalo selvagem, pelo menos isso eu domino. A fila do banco, o engarrafamento, a demora do garçom, nada disso as pega de surpresa porque elas já estão lá, esperando pelo caos antes que ele chegue. É uma forma de dizer: eu sei que o mundo é imprevisível, mas eu sou previsível. Eu sou confiável. Eu sou a rocha. E tem aqueles para quem chegar cedo é uma forma de amor. Amor pelo outro, pela ideia de não fazer ninguém esperar, de não ser um fardo. São as pessoas que chegam meia hora antes ao aeroporto porque, no fundo, acreditam que o tempo dos outros é mais valioso que o seu. Elas se sentam no carro estacionado, ouvindo música baixa, olhando para o relógio a cada 2 minutos, não por ansiedade, mas por devoção silenciosa. Se eu chegar atrasada, estarei roubando um pedaço da vida de alguém, pensam. E assim transformam cada espera em um ato de generosidade solitária. Mas há um lado sombrio nessa equação. Porque chegar sempre cedo também pode ser um sintoma de solidão. Quem chega primeiro é quem mais tempo passa sozinho. É quem observa os outros chegando, rindo, se abraçando, enquanto ela já está lá, um espectador da própria vida. Às vezes é como se dissessem: se eu chegar cedo o suficiente, talvez alguém note que eu existo antes que a multidão me engula. E assim a antecedência se torna uma tática de sobrevivência emocional, um jeito de garantir que, pelo menos por alguns minutos, o mundo gira em torno delas, mesmo que seja só porque são as únicas no lugar. E então existe a hipótese mais poética de todas: elas chegam cedo porque amam os bastidores. Enquanto todos veem só o espetáculo, elas querem ver como as coisas são montadas. O cheiro do café sendo preparado, o som das cadeiras sendo arrastadas, a luz ainda acesa nos camarins. Chegar cedo é como ler o prólogo de um livro antes que a história comece. É um privilégio reservado aos que não têm pressa de viver, apenas de estar presentes. Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não é chata nem rígida demais. Você é alguém que entendeu, no fundo, que a vida não é só sobre os momentos marcados no calendário, mas sobre os intervalos entre eles. Sobre a calma antes da tempestade, o silêncio antes da música, a respiração antes do mergulho. E se o mundo acha que você chega cedo demais, é porque o mundo ainda não aprendeu que os melhores momentos são aqueles que acontecem quando ninguém mais está olhando. Então, da próxima vez que você chegar antes de todo mundo, não se desculpe. Não diminua a sua presença. Em vez disso, aproveite esse tempo extra. Observe os detalhes que os outros vão perder. Respire fundo. E lembre-se, você não está apenas esperando os outros. Você está vivendo um momento que é só seu. E se isso faz sentido para você, me conta nos comentários. Você também é daqueles que chegam sempre cedo? Ou conhece alguém assim? Compartilha esse texto com quem precisa ouvir que não há problema em ser o primeiro a chegar. Às vezes, é justamente isso que faz de você inesquecível. E se quiser mais reflexões como essa, não se esqueça de se inscrever. Até a próxima! Ah, e dessa vez prometo não chegar atrasado. A arte de chegar cedo, o poder dos intervalos invisíveis. Você já percebeu como os grandes momentos da vida,
Aqueles que a gente guarda na memória como joias, quase nunca acontecem no horário marcado. Eles surgem nos espaços entre as coisas, na conversa que rola enquanto o café esfria, no silêncio que precede o riso, na respiração funda antes do primeiro passo. Quem chega cedo não está apenas adiantado, está presentificando o tempo, porque a vida não é feita só de eventos, mas dos fios invisíveis que os costuram. O que os adiantado crônicos sabem e o mundo ainda não entendeu. O mundo funciona no modo atraso justificado. A sociedade premia quem chega na hora, ou, na verdade, quem chega atrasado com uma boa desculpa. Reuniões começam 15 minutos depois do horário. Festas só esquentam quando a metade dos convidados já chegou. E aí, quem chegou cedo? Fica com cara de bobo, como se tivesse errado o script. Mas aqui está o segredo: eles não erraram nada. Só estão operando em uma frequência diferente, a da antecipação estratégica. 2. A magia dos tempos mortos que não são mortos. Enquanto os outros correm contra o relógio, os que chegam cedo desfrutam do luxo da observação. Veem o garçom ajustando os talheres antes do restaurante lotar. Ouvem a playlist de abertura do evento, aquela que ninguém mais presta atenção. Sentem o cheiro do lugar antes que ele seja tomado pelo perfume dos outros. São detalhes que desaparecem quando a multidão chega, e que, ironicamente, fazem a experiência ser única. 3. Chegar cedo é um ato de rebeldia silenciosa. Em um mundo que glorifica a correria como sinal de importância, parar para chegar antes é um protesto contra a ansiedade coletiva. Não é sobre pontualidade. É sobre recusar-se a viver no modo apagar incêndios. Não é rigidez. É autodomínio, a capacidade de não deixar que o caos alheio dite seu ritmo. E isso, meu amigo, é revolucionário. A ciência por trás do hábitos dos primeiros a chegar. Estudos em psicologia revelam que pessoas que sistematicamente chegam cedo compartilham traços surpreendentes. Baixa tolerância ao estresse por imprevisibilidade. Chegar atrasado dispara nelas a mesma resposta de ameaça que um leão dispararia em nossos ancestrais. O cérebro delas associa atraso a perigo, e por isso antecipar é sobreviver. Maior capacidade de saborear a vida savoring. Pesquisas da Universidade da Califórnia mostram que quem chega cedo extrai mais prazer dos momentos cotidianos. Enquanto os outros estão preocupados em chegar, elas já estão absorvendo a experiência. Inteligência emocional aguçada. Chegar antes permite ler o ambiente antes de agir. São as pessoas que notam o clima da sala, ajustam a abordagem e, sem perceber, controlam o fluxo das interações. Ou seja, não é frescura, é estratégia. O lado obscuro, quando chegar cedo, virou uma armadilha. Mas atenção, todo superpoder tem sua criptonita. A ansiedade do "e se eu atrapalhar?". Muitas vezes o hábito de chegar cedo nasce de um medo inconsciente. Se eu não estiver lá antes, algo vai dar errado. E aí a antecipação vira uma prisão. O peso de ser sempre o responsável. Em grupos, quem chega primeiro acaba assumindo logísticas, reservar mesa, organizar os outros. A pontualidade vira trabalho não pago. A solidão dos pioneiros. Tem horas que chegar cedo é sinônimo de esperar sozinho. E no mundo hiperconectado, ficar sozinho, mesmo que por escolha, ainda é mal interpretado. Como saber se você está no limite? Pergunte-se: eu chego cedo porque quero aproveitar, ou porque tenho medo de perder? Se a resposta for a segunda, é hora de repensar. Como transformar sua pontualidade em superpoder, sem virar refém dela? Chegue cedo, mas não seja o primeiro a sair. Aproveite os primeiros 10 minutos para observar, respirar, se preparar. Depois, permita-se relaxar no fluxo. Não precisa ser o último a ir embora, só não seja o que foge antes da mágica acontecer. 2. Use o tempo extra para criar rituais. Antes de uma reunião, anote 3 coisas que você quer que aconteçam. Antes de um encontro, respire fundo e defina uma intenção. Hoje vou ouvir mais. Transforme a espera em preparação. 3. Deixe os outros te encontrarem. Em vez de se esconder, não quero incomodar, ocupe o espaço com naturalidade. Chegou cedo ao bar? Pede sua bebida, senta num lugar estratégico e deixa que te vejam. Presença atrai presença. 4. Permita-se às vezes chegar na hora. Quebre o padrão para não virar um robô. Chegar 5 minutos depois do horário marcado, sem atrasar de verdade, pode ser um exercício de flexibilidade. Uma reflexão final: o tempo não é um relógio, é um rio. A obsessão por horários nos faz esquecer que o tempo não é linear. Ele flui, acelera, desacelera, e os melhores momentos acontecem nas curvas, não nas margens. Quem chega cedo entende que a vida não é uma sequência de destinos, mas a própria jornada.
E no fundo, todo mundo quer isso, só não sabe como parar de correr para perceber. Então, da próxima vez que você for o primeiro a chegar, não se desculpe. Não justifique. Aproveite o privilégio de ver o mundo se preparar para você. E me conta, qual foi a melhor coisa que aconteceu porque você chegou cedo? Eu já tive conversas, oportunidades e até um amor que começaram assim. Se esse texto fez sentido, compartilha com quem sempre está esperando você. E se quiser mais reflexões sobre o poder dos intervalos, ativa as notificações, porque a próxima ideia pode chegar antes da hora. Cara piscando. Até lá! E dessa vez eu prometo, não vou chegar nem cedo nem tarde. Vou chegar, no tempo certo. Ampulheta com areia pela metade.